Ei, amados, muito bom dia, que a graça e a paz do Senhor esteja com você, não somente hoje, mas para todo sempre. Estamos aqui para mais um vídeo do canal Projeto Restaurar Famílias. Queridos, que dia mais lindo, sexta-feira, eu tô aqui admirando as belezas do Senhor. E, queridos, essa madrugada Deus falou comigo sobre algo que eu pensei, como eu não pensei nisso antes, sabe? Desde que eu iniciei meu processo, né, de deserto, eu já contei pra vocês algumas coisas. Eu não contei tudo porque à medida do que Deus for me liberando de falar, eu vou falar, e à medida do que Ele não me liberar, eu não vou falar. Até porque, né, gente, como eu já disse, é um casamento, são duas pessoas. O meu marido tem ciência do canal, ele sabe. Antes de eu começar o canal, na verdade, eu cheguei a falar com ele a respeito, porque assim, as pessoas acham que quando eu falo a respeito de algumas coisas que eu fiz no princípio do meu deserto, eu continuo fazendo até hoje. Mas, queridos, vejam bem, hoje, graças a Deus, eu e meu marido, nós temos um convívio até legal. Hoje mesmo ele veio aqui agora há pouco, estava aqui me ajudando, estourou uma mangueira aqui na cozinha, eu tentei arrumar, não deu certo, tentei chamar outras pessoas, não deu certo, ele veio, arrumou aqui pra mim. Então, assim, a gente tem que saber separar o tempo das coisas e entender o tempo das coisas, né? Quando o meu processo começou, que eu tava muito ferida, eu preferi me afastar, me fechar, ficar quietinha no meu canto, não ficar vendo o que ele tava fazendo, pra não me machucar mais. Mas hoje em dia a gente já tem uma outra tratativa, né, um com o outro, porque, primeiramente, queridos, se nós queremos ser cristãos, nós temos que saber perdoar. E nós temos que saber que muitas pessoas vão falar assim, perdoar não é esquecer. Não é que perdoar é esquecer, mas quando você perdoa, você aprende a lidar. Você aprende como lidar com a pessoa que te feriu. Você aprende, você vê que é diferente, sabe? Então, assim, hoje, graças a Deus, nós temos uma amizade, né? E eu não preciso mentir, as pessoas que vêm a gente aqui na rua ver, que a gente conversa normal, reunião da escola das meninas, normal. Às vezes eu preciso de alguma coisa ou ele precisa, a gente tem que estar apto a ajudar. E até porque nós somos casados, né? Ele é pai das minhas filhas e eu vou virar as costas pra ele? Não. Eu preferi, na época, deixar ir, né? E até hoje eu deixo ir, deixo ele fazer conforme a vontade do coração dele, o desejo do coração dele, porque se Deus não obriga ele a nada, eu vou obrigar, né, queridos? Então, assim, vamos lá. Nessa madrugada, aliás, ontem, eu orei e Deus falou muito comigo sobre algumas coisas até no canal mesmo, assim. E, uau, ontem era pra eu ter gravado um vídeo sobre os filhos, porque é um assunto muito importante. A grande maioria dos divorciados possuem filhos, e aí os filhos ficam divididos, né? Ficam, tipo assim, a mãe tá lá sofrendo, o pai tá lá buscando a vida dele, ou a mãe tá lá buscando a vida dela, e o pai tá sofrendo. Então eles ficam naquela coisa, né? E aí? E agora? Como é que eu fico? O que que eu faço? O que que eu falo? É complicado. Principalmente quanto mais novo, eu acho que mais difícil. As pessoas falam que não, falam que quanto mais velho, mais difícil. Só que, bom, no meu caso pelo menos não, mas quem sou eu para generalizar? Mas aqui também a gente teve uma outra maneira de lidar com as coisas. Graças a Deus, assim, foram 3 meses muito difíceis no meu deserto, 3, 4 meses muito difíceis. Como eu já contei pra vocês, eu tentei buscar ajuda nas pessoas, não consegui. Mas quando eu encontrei a ajuda que eu precisava em Deus, não sei, queridos, ele me encheu, sabe? Ele me preencheu, ele me susteve. Ai, eu não sei explicar assim pra vocês, eu não sei, eu só conseguiria mostrar pra vocês, mas infelizmente muitos de vocês provavelmente moram longe, mas, nossa, queridos, o que Deus tem feito na minha vida, na vida das minhas filhas, é algo maravilhoso. Tava até comentando sobre isso aqui agora com meu marido, né? Eu falei, nossa, você não tem noção, assim, do que Deus tem feito na nossa vida, sabe? Eu queria muito que você vivesse isso com Deus, né? Mas Ele e Deus, sabe? Minhas filhas, cada uma vive com Deus individualmente, mas reflete num todo. E eu vivo com Deus individualmente e acaba refletindo num todo aqui, nós, né? Nosso relacionamento,
Graças a Deus, assim, eu e minhas filhas sempre fomos muito próximas, né? Muito amigas. Sou mãe, corrijo, mas também sempre fui muito amiga delas. Então é muito gostoso isso. Mas então, nessa madrugada eu tava fazendo algumas perguntas para Deus. E eu falei assim, Senhor, não dá para entender algumas pessoas. Porque as pessoas falam que o Senhor não perde o controle nunca. Nunca. E realmente o Senhor não perde, a gente sabe. Então, se o Senhor não perde o controle nunca, e a tua palavra vai dizer que se a pessoa casar de novo, ela tem adultério, e o adultério, que a tua palavra também vai dizer, que leva à morte, e o salário do pecado é a morte, então eu tô fazendo alguma coisa errada e eu não tô entendendo mais nada. E aí Deus falou comigo, justamente, se eu não perco o controle, por que que outras pessoas se casam de novo? E eu falei, não, verdade. Tem gente que se casa 4, 5, 10 vezes. Por quê? Por quê? E aí ele falou assim, sabe? Existem duas respostas para isso. Queridos, recebam como quiser, interpretem como quiser, mas é o tema do vídeo de hoje, sabe? Deus falou comigo que primeiro, porque alguns entendem qual é o meu desejo no deserto. Você já parou para se perguntar qual é o desejo de Deus para você no deserto? Porque quando eu comecei o meu deserto, eu não entendia nada, não sabia por que aquilo estava acontecendo, porque, como eu disse, meu casamento ele tinha problemas bobinhos, não era uma coisa assim para levar a um divórcio, era uma coisa, para mim, pelo menos, resolvível, que tinha solução. Pro meu marido, não, era, né, diferente, era a cabeça dele. Então, assim, respeito. E aí, quando a gente separou, eu fiquei naquela, né? Como assim? E agora, não entendi nada. Mas aí, queridos, Deus me falou isso ontem. Falou assim, quem dera se todos entendessem qual é o meu desejo para eles no deserto. E eu falei, Senhor... Nossa, eu demorei 4 meses para entender qual era o desejo de Deus para mim no deserto. E ele me lembrou de um louvor que eu compus, que o título do louvor é exatamente esse: Extraindo forças da minha fraqueza. O deserto é um tempo onde a nossa fraqueza se manifesta, mas também é um tempo onde a força de Deus se manifesta em nós. E ontem Deus falou comigo em Mateus 11, do 28 ao 30. Lê aí comigo e nós vamos meditar nessa palavra, porque eu creio que essa palavra vai tocar o seu coração hoje. E eu creio que Deus vai trazer resposta para você. Lembrando que essa foi a primeira resposta que Deus me deu, tá? Vamos lá. Vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprenda de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Querido, olha só o que Jesus vai dizer. Em tempos de cansaço, fadiga, opressão, é o tempo em que ele nos convida. Ele fica ali nos chamando. Lembra que eu contei para vocês, quando eu falei a respeito de como passar pelo deserto com Deus? Eu contei para vocês que o Senhor estava ali me chamando, sabe? Todos os dias me chamando. Só que eu estava tão afundada na minha dor que eu queria buscar uma solução rápida. Eu queria que aquilo se resolvesse. E eu não conseguia ouvir a voz de Deus. Para mim, Deus estava em silêncio. Só que Deus não fica em silêncio, querida. A palavra vai dizer que Deus tem multiformes maneiras de falar conosco. Ele tem multiformes maneiras. Só que tem hora que a gente está tão distraído, a gente está tão cansado, tão oprimido, tão afundado, sabe? Tão submerso ali, que a gente não consegue ouvir a voz de Deus. Essa é a realidade. Mas Deus está o tempo todo ali, vem pra mim, se derrama aqui, vem, sabe, joga tudo aqui pra mim. Eu posso resolver, eu vou te ajudar, independentemente de como as coisas caminharem. E aí, queridos, foi onde eu me lancei aos pés do Senhor e entreguei tudo pra Ele, falei, Senhor, doa o que doer, custe o que custar, eu quero que o Senhor me refaça. Porque eu via que tinha muita coisa errada em mim, querido, muita coisa. E ontem mesmo Deus me falou sobre isso. De quando eu julguei um casal, eu julguei eles por eles terem se casado, né? O segundo casamento deles. E eu o julguei. Meu Deus, Deus ontem me chamou a atenção por causa disso.
E ele falou comigo, muitas pessoas que julgam estão como você estava, cegas. Elas não entendem que mais vale amar o pecador do que julgar o pecado do pecador, sabe? Jesus vai dizer, ele vai falar que nós devemos amar a Deus de toda a nossa alma, de toda a nossa força, de todo o nosso coração e de todo o nosso entendimento. E aí ele continua falando, um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros como a vós mesmos. E sabe, queridos, nós temos dificuldade de amar os outros como a nós mesmos. Nós temos dificuldade de entender a dor do outro e de ter compaixão pela vida do outro. Querido, só quem passou por um divórcio para entender. E sabe o que eu acho mais interessante? É que as pessoas julgam, as pessoas falam, as pessoas não sei o que, falam sobre o segundo casamento, que não deve, que Deus não aprova, mas quando acontece com elas, sabe o que elas fazem? Se casam de novo. Depois de anos ali lutando, tentando, buscando, não teve uma resposta de Deus, casa de novo. Não são todos, porque a gente não pode generalizar, mas a grande maioria, inclusive líderes, pastores, entendeu? Não vou falar de padre, porque padre não casa, mas eu conheço muitos pastores que casaram de novo, queridos, que viveram ali um adultério, que sofreram. Não tô apoiando vocês casar de novo. Por isso que eu tô aqui hoje para falar com você novamente. O Senhor Jesus, né, Deus ontem, porque eu sou uma pessoa muito lúdica, sabe? Eu gosto de coisas que eu entenda de uma maneira muito clara. E ontem eu falei com Deus, falei assim, nossa, Deus falou comigo assim, engraçado, que as pessoas, elas vêm me procurar no deserto somente para acabar com a dor. Mas ninguém me pergunta, Senhor, qual é o seu desejo para mim nesse processo? O que o Senhor quer que eu tire disso tudo? Por que eu tô passando por isso, Deus? E realmente, querido, eu não vou mentir pra você, no começo do meu processo eu não fiz isso. Eu só queria uma resposta, queria resolver, queria que aquela dor acabasse. E muitos de nós é assim, a gente quer que Deus responda, a gente quer que Deus resolva, a gente quer que Deus traga de volta, a gente quer... Mas e Deus? O que Deus quer? O que Deus quer de nós? Você já parou pra se perguntar isso? Porque é tão bom, né, a gente pedir, a gente orar e Deus nos responder. Mas melhor ainda é fazer a vontade do Senhor, é agradá-lo, é saber o que Ele quer de nós. E olha só o que o Senhor Jesus vai dizer, venham a mim. É isso que Deus quer de nós, no nosso deserto. Que nós venhamos a Ele, que nós entreguemos e nós descansemos nele. Quando eu perguntei, Senhor, me explique, sabe? De uma maneira lúdica, por que muitas pessoas vivem na dependência emocional? Por que muitas pessoas acabam se casando de novo? Por que elas não conseguem esperar o seu tempo? Aconteceu uma coisa, um rapaz veio fazer um serviço pra mim e ele tinha separado. E aí, ele separou da mulher e ele fez uma promessa pra ele mesmo de que ele não ia mais voltar pra mulher dele, sabe? E já tinha 3 meses e ele sofrendo. Ele falou comigo que ele amava muito ela, ele tava sofrendo com saudade dela, mas que ele já tinha até arrumado outra pessoa e ele não ia voltar porque ela tinha largado ele, querido. E aí, quando ele voltou pra fazer um outro serviço aqui pra mim, porque a minha casa tava em obra, ele foi e falou assim, nossa, a minha esposa tá querendo voltar. Mas você acredita que quando eu fui terminar com a menina que eu tava, ela me contou que tava grávida? Então, queridos, nós não sabemos esperar o tempo de Deus. Por que não? Porque nós não vamos até Ele. Nós não sabemos nos entregar a Deus de todo o coração. Nós não sabemos esperar em Deus. Nós não sabemos esperar a resposta dEle. Nós não sabemos descansar. E Jesus vai dizer, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos. Se existe um tempo aonde todo mundo quer desistir, aonde as pessoas já não aguentam mais orar, aonde as pessoas já não aguentam mais pedir, aonde as pessoas já não aguentam mais esperar, é esse tempo do divórcio, porque a dor é intensamente forte. Um irmão ontem falou comigo e é verdade, ele falou, é como se amputasse um membro. Nossa, é terrível, é uma dor insuportável. Você já viveu? Se você não viveu, não julgue quem viveu, tá? Não julgue. Porque o dia que eu julguei os irmãozinhos lá, que estavam lá no curso do Casados para Sempre, porque eles estavam no segundo casamento, Deus chamou minha atenção ontem por isso.
Ele falou, você julgou, né? Julgou. E agora você tá aí vivendo um divórcio. Só eles para saberem. Só aquela mulher para saber o porquê ela se separou. E o tamanho da dor que ela viveu. E ela foi muito julgada também por isso. Ela foi muito julgada. Muitos estavam fazendo com ela o que fizeram com a mulher adúltera da minha palavra. Muitos estavam só jogando pedra, só jogando pedra. Mas o princípio de amar, as pessoas se esqueceram. Meu Deus. Então, queridos, o que Deus espera de nós no deserto? Que nós venhamos a Ele. Que nós entreguemos verdadeiramente os nossos fardos a Ele. Que nós nos derramemos na presença dEle e que nós entreguemos a Ele todo o nosso cansaço, toda a nossa fadiga e toda a opressão. Porque se teve uma coisa que eu aprendi no meu tempo de deserto, é que o cansaço é muito perigoso, querido. O cansaço é muito perigoso, porque é no cansaço que o inimigo nos oprime. É no cansaço que o inimigo vem e ele começa a falar, desiste, para, não faz mais, pra que isso? Essa pessoa te feriu demais, te magoou demais, não vale mais a pena. Mas eu repito, querido, vale a pena você lutar pela sua família, até que Deus te diga o contrário. E se as pessoas vão dizer que Deus não quer o segundo casamento, não quer o divórcio, então Deus vai te dizer o contrário? Uai, é uma questão lógica, né? É igual eu falei, Senhor, se o Senhor tem o controle de todas as coisas, se o Senhor não perde o controle de nada, por quê? Que algumas pessoas se casam de novo? É uma questão pra gente pensar, né? E aí Deus pegou e me respondeu. Da mesma forma que Ele me respondeu que o que está faltando para algumas pessoas é o descanso, é a pessoa ir verdadeiramente até Ele e entregar verdadeiramente para Ele, Ele me disse que muitas pessoas, elas não têm paciência de esperar. No Salmo, o salmista vai dizer o seguinte, eu esqueci agora o Salmo, a minha cabeça não é boa, eu não sei as coisas tudo de cor, mas o salmista vai dizer o seguinte, esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu a minha voz e respondeu ao meu clamor. Querido, o nosso problema é que a gente não sabe esperar. E Deus falou comigo que ao nos entregarmos a Ele, ao entregarmos toda a nossa dependência humana e emocional, ao entregarmos toda a nossa dor, as nossas dúvidas, nossas dificuldades, nossas fraquezas, Ele vai nos suprir. E durante esse tempo é onde Ele está criando situações para que o seu cônjuge, enfim, para que aquele que saiu venha se arrepender, querido. Ele está lá criando situações. E você precisa descansar nele, porque você tem que ter essa consciência de que Ele está fazendo as coisas a seu favor. Ele está movendo. Ele está movendo. Agora, se o seu cônjuge não mais, aí as pessoas vão dizer assim, então eu vou orar por quantos anos? Pelo tempo que Deus determinar para você. Por isso que você tem que buscar nele, se entregar a Ele, descansar nele. E olha o que Jesus vai falar. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Como é que nós vamos aprender sobre Jesus? Como nós vamos aprender sobre Ele, dele? Só na palavra. Só na palavra. Então, quando você se entregar, quando você descansar, quando você aprender quem Jesus é, o que Ele pode, você vai conseguir descansar nele. E você vai conseguir acreditar com a sua fé inabalável de que Ele vai fazer o que for melhor para a sua vida. E que julguem querido, que julguem. Entendeu? A palavra vai dizer que na mesma medida que julgares, você vai ser julgado. Então deixa as pessoas te julgarem, querido. Não se importa com o que vão falar de você. Se importa com o que Deus está falando de você. Se importe com isso. Só você sabe o que você está vivendo. Só você sabe a dor que você está tendo que suportar aí. E muitas vezes sozinho. E as pessoas estão mais preocupadas em julgar. Romanos 8 vai dizer que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você se entregou, se você foi até Jesus, se você confessou Ele como seu único e suficiente Salvador, querido, e se você está vivendo em novidade de vida, se você está buscando a Ele e está buscando o direcionamento do Espírito Santo, quem sou eu e quem é qualquer um para te julgar, se nem Ele te julga? Se a própria palavra vai dizer que nenhuma condenação há mais para você, se você se entregou verdadeiramente.
Agora a questão é, você se entregou verdadeiramente? Ou você está usando os vídeos para pegar e falar assim, vou arrumar outra pessoa? Deus tem um tempo determinado para todas as coisas debaixo dos céus. Será que durante esse tempo que Ele determinou, você está fazendo o que Ele quer ou você está fazendo só o que você quer? Para pensar nisso também, hein, querido? Para pensar nisso também. A gente tem que pensar. Porque é muito fácil ficar só pedindo. Aí na hora que Deus pede alguma coisa, a gente não quer fazer. E aí Deus falou comigo esses dois extremos. Né? Uns vivem esse deserto sem entender o que Ele quer extrair. E outros não conseguem esperar. Já vão trocando os pés pelas mãos. Não esperam o cônjuge passar pelo que ele precisa passar para se arrepender. Quantos cônjuges vocês já viram que só voltou depois de uma doença, depois de um problema financeiro, não sei, depois de ter sonhado muito ali, Deus ter falado em sonhos com esses cônjuges? Querido, assistam testemunhos de restauração. Mas é impossível, é muito necessário nós também vermos, queridos, que Deus não é só um Deus restaurador. Deus também é Deus de recomeços. Jesus, quando Ele curou as pessoas, quando Ele libertou os endemoniados, tudo que Ele fez, querido, Ele deu um novo começo, um recomeço para essas pessoas. E a gente não entende isso. A gente não entende isso. Então, querido, eu tô aqui para te dizer nessa manhã, descansa. Pede o Senhor para te ensinar a descansar nele, para que você espere o tempo dele. Agora, se Deus permitir, porque se ele não perde o controle, tudo que acontecer na sua vida vai ser permissão dele. Tudo. E se ele permitir, querido, você vai estar profundamente afundado nele ali, sabe? Profundamente envolvido com ele, você vai saber discernir. Você vai saber se é de Deus ou não. E quem é o irmão do lado para dizer que a grama dele é mais verde que a sua, querido? Nós não somos ninguém. Ontem o Senhor falou algo comigo que eu falei, nossa. Ele falou comigo que ao não entendermos a palavra dele de verdade, nós passamos a julgar o pecador ao invés de amar o pecador. Sendo que Deus é amor. E 1 João, deixa eu abrir aqui, olha o que 1 João vai dizer. 1 João vai dizer que todos aqueles, deixa eu achar, queridos, olha, meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. E nisto conhecemos que somos de verdade, e diante dele asseguraremos nossos corações, sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração, e conhece todas as coisas. E ele vai dizer, amado, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus, e qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos as coisas agradáveis perante ele. Perante ele. E querido, olha só o que vai dizer lá no capítulo 4 de 1 João. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação dos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós. Em nós é perfeito o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. Querido, a palavra vai dizer que é quando nós manifestamos o amor de Deus, que nós sabemos que o amor dele está em nós. Quanto mais nós julgamos o irmão, menos nós amamos.
Jesus teve compaixão de todos os pecadores que ele encontrou. Quando a mulher prostituta entrou na casa daquele fariseu e derramou aquele unguento sobre ele olhou para ela com compaixão, com amor. Quando a mulher adúltera estava para ser apedrejada, ele olhou para ela com amor, com misericórdia, sem julgamento pelo que ela tinha feito. Nós precisamos aprender a ser mais amáveis com as pessoas. E no mais, eu quero te convidar a descansar no Senhor, para que você viva, querida, essa alegria que eu tô vivendo com Ele, que eu não tenho como explicar. Eu não tenho como explicar para vocês o que eu tô vivendo com Deus. Não é uma alegria falsa, é uma alegria verdadeira. E só as pessoas que estão ao meu redor que estão podendo ver e compartilhar disso comigo. Eu espero que vocês consigam compartilhar isso também. Sabe, eu espero. Tem dia que eu faço os meus vídeos assim exausta, porque eu não deixo de fazer. Se Deus me pede para fazer, eu não deixo de fazer. Mas a minha alegria está aqui dentro. Pessoas estão aí falando mal de mim, estão me amaldiçoando. Ai, querido, eu tô vivendo uma alegria tão grande com o Senhor que nada disso tá me abalando, sabe? Sei lá, Deus tá me respondendo em todas as coisas. Ele tá cuidando dos mínimos detalhes. Os mínimos detalhes. E eu só tenho que agradecer a Ele. E, querido, não se esqueça. Em tudo nós devemos dar graças a Deus. Existe um propósito pro que você tá vivendo aí. Existe, tá? E aí basta você se perguntar: qual é o desejo de Deus para você nesse deserto? Amém? Até o próximo vídeo, que o Senhor abençoe a sua sexta-feira e o seu final de semana. Em nome do Senhor Jesus, amém, ó. Beijão para todos vocês.